E aí, pessoal? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Em primeiro lugar, eu quero logo me desculpar se vocês ouvirem algum som ambiente. É porque a minha rua é muito movimentada. Tem uma escola na rua, tem um supermercado que abriu próximo, tem uma caixinha de som logo atrás da minha casa, tem construção aqui também ao lado e questão da minha camiseta. É muito difícil para a gente que mora aqui em Belém, mesmo nesse período chuvoso, a gente vive, principalmente eu, suando. E isso eu creio que se deve à umidade. Mas o que a gente veio tratar hoje aqui é sobre algo que sempre está em volta das pessoas, as dúvidas, seus prós, seus contras, que é o auxílio-doença ou o benefício, como as pessoas chamam. Eu vou falar sobre as minhas experiências já nesses 7 anos e meio afastado do meu trabalho, recebendo auxílio-doença. E se as regras não mudaram, que vivem numa uma constante mudança, principalmente agora, né, vocês estão por dentro aí, está acontecendo aí no cenário aí sobre a Previdência Social, é mais ou menos o seguinte: se você se sente mal, você adoeceu, o máximo que um médico pode te dar, tu vai no médico, no Medicina do Trabalho da tua empresa, ou do sindicato, eu não sei, ou de uma urgência, e ele vai te dar 15 dias de atestado. A partir do 16º dia, tu não pode mais trabalhar, e aí tu tem que entrar com auxílio-doença. A partir desse momento, se caso for deferido, se realmente o médico no INSS constatar que tu estás doente, incapacitado das tuas atividades, o INSS vai pagar mensalmente um valor. Então, como é que se dá isso? Tem algumas opções que tu pode fazer isso. O médico chegou, foste se consultar, e aí o médico te dá um atestado, indicando um laudo médico também, né, claro. O primeiro atestado de 15 dias e em seguida o laudo. E a tua empresa vai marcar para ti, no meu caso a minha empresa faz tudo isso, marca para ti a data. Eu acho que o sistema automaticamente gera um local da Previdência Social para te passar pela perícia, ou perto ou onde tu mora, no teu bairro. Ou tu marca pelo 135, ou tu faz isso no site da Previdência, tá? E aí chega o dia da perícia. Bem, na verdade eu vou falar dos prós e contras. O que acontece? Chegando na perícia, o médico vai te avaliar. Se for algo físico, tu tem que estar com teus laudos, os atestados, toda a tua documentação, RG, CPF, que isso é para dar entrada no momento lá para te identificar. E com o médico, ele vai conversar contigo, quando conversa, né? E é isso que eu vou falar mais tarde, daqui a pouco. E te examina, como eu falei, quando é algo físico. Por exemplo, eu tenho hernia de disco, então eu já também saí de benefício, já fiquei de benefício, melhor dizendo, por causa disso. E o médico manda te levantar, ficar em pé, te agachar. E alguns médicos, eu acho até que a maioria deles, pensam que todo mundo está mentindo. Então eu já passei a situação da médica querer que eu me abaixasse até realmente encostar os dedos das mãos no chão. E eu ia até o joelho. E ela queria forçar, e eu disse: não, eu vou até aqui, eu só posso ir até aqui. Tá doendo. Mas a hernia de disco, sinceramente, não é para qualquer um, não. A dor que é algo incontrolável. E depois disso ele manda te pericia e manda tu aguardar lá fora. Antigamente o resultado era logo em seguida, você aguardava e tinha um resultado. Em muitos casos você espera uma carta chegar com o resultado. Por que isso aconteceu? Porque pessoas que não aceitavam a negativa muitas vezes voltavam ao consultório e agrediam os médicos. Eu acho que isso varia de previdência, de unidade para unidade, porque
No meu caso, a resposta realmente eu vou no outro setor, a moça imprime e lá eu recebo a resposta. Enfim, então o que eu falo de... Vamos falar primeiro dos prós de você estar de auxílio-doença. Primeiro, você recebe um valor. Ah, qual é o valor? Bem, eu acho que esse valor varia muito. Varia talvez das tuas últimas contribuições ou das maiores contribuições, isso aí eu não sou por dentro. No meu caso, por exemplo, eu recebo menos do que um salário mínimo e meio, né? Eu acho que seria em torno de... Hoje o salário mínimo está 800 e alguma coisa, então eu devo receber isso, um salário mínimo e meio ou menos do que isso. Talvez alguém receba mais, tá? Esse valor ele é pago mensalmente. Tem uma data e para quem é conhecedor de internet, você pode... Começou aí o barulho, não sei se vocês estão escutando. Desculpa. Para quem é conhecedor de internet e tudo mais, você pode formalizar no INSS querendo uma senha de internet. E depois você entra no site da Previdência Social, você começa a ter acesso a todas as tramitações que tem lá. E, claro, você está vinculado à empresa ainda. Você só está afastado por um período que o médico vai te determinar. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. E isso varia de médico para médico. Tem médico que eu já ouvi casos que o cara foi para a perícia e ele deu só para aquele dia. Ou seja, no outro dia ele já estava apto, no ver do médico, a voltar a trabalhar. Você fica nesse período, se tu ficares 6 meses de benefício, você não pode ter outro tipo de trabalho. Porque há um entendimento que se você está afastado, lógico, claro, você não pode ter outro trabalho. Remunerado, carteira assinada, bico ou qualquer coisa do tipo. Até porque eu ia deixar para o final, mas eu vou logo falando. Aos espertos que acham que podem fazer ou burlar o INSS, primeiro que você está vendo que está tendo um enxugamento do INSS, da Previdência Social. O governo está aí e está enxugando todo tipo de meio. Eu já vi perícias outro dia de 10 mil e pouco, se não me engano 5 mil, 6 mil foram vetadas. As pessoas voltaram a trabalhar, eles estão... pessoas que não passam por perícia há mais de 2 anos, eles estão pedindo, ordenando, melhor dizendo, para a pessoa fazer a perícia. Pessoas que já se aposentaram antes dos 60 anos também vão passar por perícia. Então vocês estão vendo que o pessoal está fechando o cerco, Então assim, eu sei, eu tenho conhecimento que existe uma equipe dentro do INSS que eles vão na casa das pessoas para poder olhar e ver se de fato a pessoa está afastada, se ela está realmente doente. É claro que o contingente de pessoas que estão de benefício, comparado ao número dessa equipe, é muito mais amplo. Então é meio difícil o cara ir na tua casa, mas talvez vá na casa daqueles que estão mais tempo, de repente. Mas tu vai jogar com a sorte com isso? Eu vou enrolar aqui, eu vou enganar. O cara pode muito bem um dia aparecer na tua casa e verificar como estão as tuas condições. Então esse é um ponto. Deve existir outros pontos positivos de estar de benefício. Mas eu vou dizer, como eu sempre falo, das minhas experiências de estar de auxílio-doença. Primeiro, o teu FGTS ele não é contabilizado. O meu FGTS todo mês, que eu tenho um aplicativo da Caixa Econômica, chega o extrato e a única coisa que é registrado é um juros. Um juros que chega no máximo a R$10 mensais. Então se você estava trabalhando, digamos, até 2003, um exemplo só, e nesse momento você entrou de benefício, o que você contribuiu de FGTS, tem na tua conta, ali vai ficar parado. Se você tinha até então R$3.000, ele vai ficar os R$3.000 mais esses juros de 2003 para cá, que é em torno de R$10.
por exemplo, tá? Se a sua empresa te fornece vale transporte cortado, porque você bem entende que você não está trabalhando, então para que você vai querer ter vale transporte, tá? Se a tua empresa te fornece ticket de alimentação cortado, agora eu não sei se isso depende de empresa para empresa. No meu caso, a minha empresa cortou, né? Porque o que ela entende que é o ticket de alimentação? Que ele é válido para que na hora do almoço, assim foi me passado, que para na hora do almoço tu vá no supermercado, tu vá em algum restaurante e se beneficie daquele ticket. Já que você não está trabalhando, né, então você não há necessidade de ter um ticket de alimentação. No caso da empresa onde eu trabalho, ela disponibiliza uma vez ao ano, que é no período de dezembro. Eu discordo totalmente disso. Porque, por exemplo, se você que recebe entre R$1.000 e R$1.200, né, e você gasta com remédios, com conta de energia, a minha conta de energia, por exemplo, vem em média de R$300, R$400. Você gasta com água, enfim, todas as tuas contas, se um pouco de lazer, se isso ainda você pode ter, né? E como é que fica a questão da alimentação? Se você gasta com remédios, que é outro ponto que eu já vou logo adiantando, né, que são caríssimos, você sabe muito bem, como é que você vai se alimentar praticamente? Se você tem filhos, etc. Tudo mais. Tem remédios, por exemplo, que eu já cheguei, o médico me passou e eram quase R$200. Né? E eu tive que chegar com o médico e dizer, olha, eu estou de benefício, como é que eu vou comprar um remédio de R$200? Ou se eu me passa um genérico, ou se eu me passa um outro, ou tem alguns remédios, e também depende da patologia que você tem, que o governo federal ele te dá, né? Mas para isso tem uma tramitação que eu não posso te afirmar agora como é que é. Mas tem alguns outros casos também, que alguns laboratórios, você entra no site do laboratório, ou liga para o laboratório, isso eu já sei porque tanto alguns médicos como farmacêuticos já me falaram, já me deram essa dica. Você liga e dá algum registro, alguma coisa, não sei, lá eles vão te informar, e aí você recebe um código, uma senha, não sei direito. E aí você vai à farmácia, dá aquele código e você já tem um desconto, até porque o remédio vai ser de uso contínuo. Então você sempre vai estar comprando ali, né? Então, quanto à ticket de alimentação, eu acho que essa é a minha fala. O que é complicado também, por exemplo, eu tenho um plano particular de saúde. Sempre tive, né? Desde que eu entrei na empresa. Então, às vezes, os médicos que trabalham, eles acham que todo mundo que está ali, ele tem um pouquinho de dinheiro, né? Por ser particular. E, na verdade, nem tanto, não é isso. Então, às vezes, ele te passa um remédio que é super, hiper caro. Eu, muitas das vezes, não tenho vergonha de falar. Quando eu vou num otorrino, que não é o médico que eu me trato, ou eu levo a minha filha, ou eu acompanho a minha esposa no ginecologista, por exemplo, eu falo mesmo. Eu digo, olha, eu estou afastado, eu não tenho condições de comprar. Ou então eu falo logo, esse remédio é barato? É genérico? Se ele não atender muito, né, a minha chamada, o meu apelo, aí eu faço logo o apelo final. Eu digo, eu estou nessa situação e a minha esposa é professora. Aí ele se compadece, né, uma situação já complicada, né, porque ainda está de benefício, a esposa é professora, aí é o fim da picada, né, sabe que recebe muito pouco. Enfim, eu já passei por uma situação de não conseguir abrir contas. No banco privado, eu recebi um valor do INSS, eles fizeram uma somatória errada, e eu recebi uma carta há uns 4 anos atrás, eu acho, uma 4 anos atrás e a outra 6 anos atrás, que existia um déficit, um cálculo errado deles, e só que era assim, eu tinha que receber um valor X, mas daqui, isso acho que foi em 2011, e eu ia receber esse valor este ano. Imagina você ter que esperar 4, 5 anos.
Assim como eu também recebi, acho que em 2013, uma outra carta de receber um valor, que esse valor vai só ser pago com previsão a partir de maio de 2021. E você tem que aguardar. Então, quando eu recebi esse valor, eu fui a um banco privado, abri a conta e a gerente disse que infelizmente eu não poderia abrir a conta porque precisaria de comprovante de renda. E eu expliquei o caso que eu não tenho comprovante de renda. Quando você tem aquela senha na internet, você pode imprimir um extrato, né, do valor mensal que você recebe. Com isso você às vezes depende, você pode ir em alguma loja, empresa, não sei, algumas aceitam isso, como o Olerite, como contra-cheque, outras não. Então isso também para mim foi um contra. Nenhum tipo de empréstimo eu consegui. Consignado, não. E qualquer outro tipo de empréstimo também não. Talvez isso varie muito do tipo de benefício que você está atrelado. Por exemplo, eu estou no auxílio-doença código 31. Né? Tem gente que é auxílio-doença, mas que é o CAT, né? Que foi acidente de trabalho. Então tem uma outra série de benefícios para ele. O valor que você recebe é a mais, ou seja, você se acidentou enquanto você estava no trabalho. Então tem uma responsabilidade maior e um peso maior. Tá? Eu já tive experiência também de ir no feirão da Caixa, aqui na minha cidade, e não ser aceito. É porque eu estava de benefício. Tá? Quanto às perícias, vamos para tratar dos contas. Perícia médica. Até então, aonde eu estou locado, para mim, por mais que eu já passei por alguns transtornos, os médicos, enquanto dá um período de benefício, para mim foi bom. Eu acho que o mínimo que já me deram foram 4 meses. E o máximo já foi, acho que 6 meses, 8 meses, eu não lembro. E o que é complicado para o INSS, para a gente, na verdade, é o que eu vou falar mais na frente, é a prorrogação, a reconsideração e o recurso. Perícia, eu já ouvi casos, eu até falo isso porque, assim, eu já peguei médicos 2, 3 vezes, né? E para mim, eu vou até fazer um desabafo, para mim é até uma coisa complicada, porque você pega um médico pela terceira vez, ele vai dizer que tu está inventando aquilo. E o meu problema, como vocês sabem, é aqui. Então não existe um laudo, não existe um exame que possa diagnosticar. Não existe um raio-x, uma ressonância, uma ultrassom, não existe. A única coisa que existe é o lítio, né? Acho que não me engano é teste de lítio, dosagem de lítio, acho que é isso. Você faz um exame de sangue e verifica quanto de lítio tem no teu sangue. Né? Porque o lítio justamente é essa questão de responsável, entre aspas, assim, pelo humor, né, para regular. E então assim, eu já passei por perícias que o médico foi atencioso, ele conversou comigo, acho que digamos que de 10 médicos, 8 ou 9, pelo menos na agência onde eu estou lotado, eles foram comigo assim, né? Outros até disseram, não, você já lembrou de mim e tudo, né? E outros até saíram um pouco, eu posso dizer, daquela coisa formal, né? Eu lembro de uma médica que ela disse assim, eu contei alguns casos, né? A gente relata, no meu caso, a única coisa que serve para mim é contar o que vem acontecendo comigo. E ela disse assim, olha, pela minha experiência, pessoas com a sua patologia bipolar, os cônjuges não demoram mais do que 6 meses. O cônjuge não aguenta essa situação. E se a sua esposa está com você até hoje, é porque ela lhe ama muito. Isso até muito me emocionou na época. Agora, eu já peguei situações que a médica se ausentou e eu dei uma olhada no que ela estava digitando e ela dizia a seguinte forma: unhas cortadas, boa aparência, barba feita, cabelo cortado, não apresenta uma descoordenação, uma desorientação,
bem vestido. Eu acho que eram mais ou menos as coisas que ela estava digitando lá. Então, assim, eu acho uma certa parte que os médicos, eu vou ser bem claro, muitos se acham deuses, e muitos tanto deuses que na sua onisciência, onipresença e onipotência. Então, assim, se realmente eu estava naquelas condições de boa aparência e tudo mais, graças a pessoas que estão comigo, que não me deixam vestir de qualquer forma. Porque tem um momento que você está num nível tão acentuado da depressão ou do automático, você não responde mais nada às pessoas que respondem por você. Vamos ali, tu é praticamente um zumbi, né? E então, assim, ela que te veste. Eu já cheguei ao ponto, como disse que eu já vou falar em outras vezes, chegou um ponto que a minha esposa pegava, eu ficava só deitado no sofá, o sofá que tem aqui ao lado, e a minha esposa chegava em casa, me via naquelas condições, chorava, pegava um algodão, eu lembro vagamente disso, e umedecia na água e molhava meus lábios para eu poder beber água. E dar banho, pentear cabelo e etc. Eu tenho uma foto só que eu me permiti, posso dizer, nesse período. Eu tenho a impressão que eu já apaguei essa foto, porque toda vez que eu olhava para aquela foto me trazia um mal-estar. Eu já procurei no meu computador e ainda não encontrei. Bem, e se você está falando, como eu estou falando agora aqui, mas você fala bem, você tem uma boa retórica e etc e tal. Eu estudei num bom colégio. Eu estudei num colégio de freiras quando ainda as coisas eram boas, mesmo sendo de freira. Eu estudei com excelentes e ótimos professores. Eu fui incentivado à leitura. Eu fui incentivado a ter a semente do espírito crítico. Eu acho que foi por isso também que eu nunca, entre aspas, me dei certo em igreja, porque eu sempre tinha algumas contestações. Eu tenho uma formação superior. Então, por mais que eu tenha lapsos de memória, mas eu tenho um comportamento, ainda preservo algumas coisas. E quando o assunto é sério, eu falo sério. Como eu tenho um outro canal, como já falei a vocês, que é só contando as minhas histórias do passado e algumas do presente, onde sempre acontece uma besteira e tudo mais. E eu faço algumas paródias sobre isso. E é uma forma até de eu extravasar. E até uma forma, e eu vou falando aqui para vocês logo, de falar um pouco dos meus traumas, que repercute até hoje, mas de uma forma brincando. Então eu acho um pouco de... Acho que será forte falar a ignorância de um perito falar isso, de digitar isso, e achar que com isso eu estou muito bem. E muitas vezes você está bem, mas a sua mente está ali produzindo outro tipo de coisa. Me desculpa de atentar ficar muito sobre isso, né, sobre esse assunto, tá? Mas eu acho que é válido falar sobre isso. Eu não sei se vai ter condições de continuar a gravar, mas vamos lá. Já falei sobre isso. O outro ponto também negativo de estar, mas você não pode dar tanta atenção aí, são as fofocas. Porque eu sei de casos que pessoas, eu já ouvi casos de pessoas que, por exemplo, tem hernia de disco, eu já ouvi esse caso, e o cara passa o tempo todo bem, né? E aí, quando ele marca uma prorrogação, um dia anterior, ele faz todo tipo de atividade física para que no outro dia ele esteja completamente arrasado, fisicamente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se todos esses contras é válido uma pessoa dessa, não, tá tranquilo fazer. Pra mim, não é válido. Então, as fofocas, de dizer que a pessoa tá ali enrolando para não trabalhar, como já foi dito também uma vez, enfim, e outras séries de coisas. Preconceito, não sabe o que a pessoa tem, e fala uma série de barbaridades. Enfim, então vamos lá para a situação da prorrogação, da reconsideração e do recurso de Justiça Federal. Você passa pela perícia,
o médico te dá 2 meses, por exemplo. E aí, quando chega próximo, o INSS ele determina o seguinte: antes dos 15 dias de vencer o teu período de benefício de auxílio-doença, você não se sentir apto e nem o teu médico achar que você está disponível para voltar a trabalhar, você tem direito a pedir o pedido de prorrogação. Se você esqueceu ou qualquer outra coisa que teve algum problema e passou desses períodos, por exemplo, se você tem um período, tem prorrogação, você tem um benefício até agora dia 30 de janeiro. E aí, quando chega lá pelo dia 25, você tem até o dia 30, né? E chega lá pelo dia 25, você marca o pedido de prorrogação. Tá. Mas se de repente você, no meu estado, já aconteceu situações que eu estava totalmente apático, esquecido, e eu esqueci o período de prorrogação. E aí passou do dia 30, dia 1º, dia 2, dependendo do mês, 31, enfim, você tem um pedido de reconsideração. E aí você marca uma nova perícia. Você vai passar novamente por uma perícia. O grande problema daí é que o INSS, você marca esse pedido de prorrogação, você está agora no mês de janeiro. E na maioria dos casos, o INSS te joga lá para março, por exemplo. E nesse período, de fevereiro e março, você não recebe. Se você passar pela perícia e o médico te deferir, né, ele realmente não tem condições de voltar a trabalhar e vai ser mantido o auxílio doença dele. Aí você recebe o retroativo. Os meses que você não recebeu, você acaba recebendo. Porém, tem uma grande questão pra gente. Quem é que paga nossas contas? Eu vou chegar com a administradora do cartão e dizer: dá pra você dar uma segurada aí? Eu vou chegar com a rede de energia e dizer: dá pra você dar uma segurada aí? Não, né? Então, para mim, é mais um motivo contra. Se você passa pela perícia e o médico indefere, né, acha que realmente você pode voltar a trabalhar, eu já vi casos de acontecer isso lá no INSS, e a pessoa esbravejar pra caramba. Eu acho desnecessário esbravejar. Você não vai discutir, você vai discutir com quem? Com o atendente? Você tem direito à junta de recurso do INSS. Você liga para um 35, uma empresa, enfim, e você vai ao INSS e marca, você faz uma carta a punho, dizendo por que você discorda da resposta do médico, né, da decisão do médico. E marca uma nova perícia. Já aconteceu isso comigo. Tá? Engraçado que o médico disse para mim assim mesmo: você tem que voltar aos poucos, você tem que controlar mais essa sua agressividade, né? E você tem que voltar gradualmente. O que a gente entende como gradualmente? É algo que seja assim, ó. Não é? Mas simplesmente ele cortou e eu estava apto para voltar no outro dia. Então eu tive que ir para a junta de recurso do INSS. Se na junta de recurso do INSS você também for indeferido, né, não passou, aí você vai para a Justiça Federal. Eu já recorri agora à última Justiça Federal. E eu estou vendo que é um pouco acelerado, mais acelerado que o próprio INSS. Porém, é muito mais burocrático. A Justiça realmente ela tem aquela visão aqui, ó. E porque o que aconteceu? Eu acho que graças a essa situação que o governo está fazendo de apertar, né, o cerco, né, eu tinha direito à prorrogação. Eu tentei no último dia que eu tinha direito pelo site do INSS, não consegui. Depois eu liguei para o 135, a moça disse que eu não conseguia e que eu fosse à agência. Cheguei na agência, a moça disse que isso foi final de novembro. A moça disse que que o sistema realmente não estava disponibilizando, ela não sabia o porquê, e que já queria marcar recurso. Eu disse: não, eu tenho direito de prorrogação. E mesmo que eu não tivesse direito de prorrogação, eu tinha direito à reconsideração. Eu até brinco, né, que depois de 7 anos eu podia fazer uma pós-graduação em direito previdenciário ou coisa do tipo, né?
E ela disse, mas o sistema não está disponibilizando, ele está disponibilizando recurso, me mostrou o monitor, e ele está marcando para fevereiro. Já pensou? Eu não ia receber dezembro. Melhor, dezembro eu recebi porque você, na verdade, o dezembro você recebe em novembro, é o mês anterior. Mas não ia receber janeiro, não ia receber o começo de fevereiro, né? Que o janeiro seria dezembro e fevereiro seria janeiro. E aí eu recorri à Justiça Federal. A princípio me chamaram à Justiça Federal porque o juiz queria justamente pedir de prorrogação. E foi o que eu expliquei, disse, não tem pedir de prorrogação, eles me negaram, eu tinha o direito. Não, mas o juiz quer isso. Então eu falei assim, não, é uma questão, a burocracia é tão engessada que ela não consegue analisar. É por isso que, mudando de assunto, em outros casos, juízes acabam às vezes liberando assassinos. Porque eles só pegam o documento, não lê, ou seus auxiliares, não sei com quem trabalham, e não lê os autos do processo. Simplesmente caneta e liberam. Porque se tivesse lido, justamente, você dá na entrada, eles têm um nome específico agora, acolhimento, alguma coisa assim, eu conto toda a situação e está lá no processo. Né? E aí eu tive que ligar para o 135, eu tive que entrar no site, pegar os protocolos, é muito importante, toda vez que você ligar para o 135, você anotar os protocolos. E, se possível, o nome da atendente, o horário, você anota tudo, principalmente eu que esqueço. E com isso, eu voltei à Justiça Federal, né, a moça realmente atendeu, e quando eu cheguei lá eu percebi que tinha outra pessoa discutindo sobre isso, também não marcaram o pedido de prorrogação dela. E tem uma amiga minha, que também do mesmo trabalho, está afastado, também não marcaram o pedido de prorrogação dela. Ou seja, eu estou entendendo que o INSS ele está pulando fases aí, ele já não está pedindo nem às vezes a prorrogação e muito menos a reconsideração, e já está jogando por recurso, que é a última instância dentro dele. Então, voltando, você fica sem esse período sem pagamento, tá? E tem uma situação muito complicada, realmente complicada, que é quando o teu médico, que você tem que ter um acompanhamento mensal, né? Pelo menos no meu caso, o teu médico acha que você está inapto, ou seja, você tem que continuar afastado, você vai para a perícia e o médico lá no INSS diz que não, que você está apto. E aí, como é que fica? Você fica no meio da ponte, você não vai nem para frente nem para trás. Por quê? A tua empresa ela não te recebe porque ela não vai receber uma pessoa que está doente, até porque ela pode sofrer um processo lá na frente, né? E o INSS diz que você está apto, que você pode voltar a trabalhar. E aí você pode ficar, já vi casos, a pessoa ficar meses boiando, né? Como a gente chama aqui em Belém, boiando na maré. É um outro termo, não vou dizer o que é chulo, mas boiando. E aí muitas vezes você tem que recorrer à Justiça Federal, porque a Justiça Federal ela é a última instância. Se você passa para a perícia lá, e a médica ou o médico diz, não, você vai ser mantido sim o seu benefício. Inclusive, pelo que eu estou vendo no processo, o INSS ele vira réu, né? E assim consta lá no meu processo. E o que a Justiça Federal determinar, acabou para o INSS. Se ela determinar que realmente você tem que continuar afastado, o INSS vai ter que acatar, você vai continuar de benefício. Agora também, se ela determinar que você tem que voltar a trabalhar, aonde mais você vai recorrer? Se ela já é a última instância, você tem que voltar a trabalhar, né? Há casos que tem pessoas que esquecem todo aquele, porque você recebe um número de benefício, né? Qual é o seu número de benefício? 5, 4, 7, 8, não sei, alguma coisa assim. O que você faz? Você abandona aquela situação, aquele número de benefício, né? E você dá entrada em um ou outro. Mas é todo o processo, novamente, do zero, né? O perito, eu acho que, no INSS, eu acho que ele nem olha se você já tem um histórico lá, já teve outras entradas, né? Às vezes é até bom, às vezes é ruim, não sei. E você começa todo o processo novamente, tá? Outra, eu acho que eu esqueci de dizer para vocês. Para que você tenha direito ao benefício, você tem que ter, eu não sei se as regras mudaram, você tem que ter 12 meses de contribuição.
Então, se você não tiver esses 12 meses, você não consegue entrar de benefício. Dúvidas. Isso eu não consegui ainda ter um esclarecimento bem claro sobre isso. A primeira, estabilidade de emprego. Tem muita gente que se preocupa quando voltar. Eu acho que a grande maioria das pessoas se preocupa quando voltar a trabalhar. Por exemplo, eu estou há 7 anos e meio, né? Julho de 2009. E eu já passei por isso, de estar preocupado quando voltar a trabalhar. A empresa onde eu trabalho está passando por uma reestrutura, né? Física, econômica, né? Mas eu não estou preocupado com isso, porque uma hora eu tenho que voltar a trabalhar. E da mesma forma, se eu for demitido lá na frente, como todo brasileiro, tem que correr atrás. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Existem 12 milhões de desempregados. Então eu serei mais um desses caso isso acontecer. Por mais que digam que não, a gente nunca sabe. Além disso, eu, pelo menos graças a Deus, eu tenho uma formação. E eu posso correr atrás disso. Eu tenho um nível superior, eu posso de repente prestar um concurso público. Que também é outra dúvida, mas vamos chegar lá. O que eu entendo, que eu já pesquisei e tudo mais, é que quem se enquadra no acidente de trabalho, no CAT, né, tem estabilidade de 1 ano. Assim eu já ouvi falar. Você volta agora, janeiro, e até janeiro do ano que vem você tem essa estabilidade, a empresa não pode te demitir. Agora, no caso de auxílio-doença, como o meu, eu já ouvi falar que a empresa pode te mandar embora no outro dia. Tá? Tempo de contribuição da Previdência. Alguns dizem que isso não conta, não contabiliza. Outros dizem que sim, porque afinal de contas você está doente, né? Você não tem culpa de estar doente, então contabilizam. Eu não posso garantir a vocês, talvez um advogado, talvez um técnico previdenciário possa dizer isso para vocês. Eu nunca tive, eu acho que eu esqueci de perguntar, porque eu sou muito questionador e eu sou muito curioso. Então eu sou muito com meu pai Google, né? Mas muitas vezes quando eu vou para perícia, eu vou no INSS e eu pergunto para os técnicos. E no INSS também tem uma situação chamada de reabilitação ou readaptação. Não ficou claro para mim se é a mesma coisa ou são coisas distintas. Porque o que me falaram é que uma é o seguinte: a empresa te adapta ou reabilita, não sei, né? E você recebe pela empresa ou pelo INSS. Não ficou claro para mim. E a outra situação que o próprio INSS te reabilita, eu não sei se dentro da empresa, em outra coisa, não sei, ou lá no INSS, enfim, eu não sei isso. E o INSS te paga. E o que eu já ouvi falar também que uma dessas duas situações você trabalha, mas você não recebe, que eu acho menos provável, tá? Então, eu não lembro mais alguma coisa aqui no momento, né, mas se eu lembrar eu posso responder, eu posso fazer um comentário e continue aí assistindo. Enquanto eu estiver bem, né, eu vou postar meus vídeos e comente, como eu sempre falo, é o mais importante para mim. Vou saber que estão assistindo. Eu não confio muito nessa questão de visualização, né? E compartilhem, porque eu acho importante isso para outras pessoas, como eu sempre falo. Não quero ter essa coisa de tantos mil e etc tal. Não, ao contrário, só quero apenas conversar. É um modo também de eu passar meu tempo, tá? Eu fico muito, digamos, ocioso ou fazendo as coisas de casa. Tem um monte de coisa para fazer daqui a pouquinho. Minha esposa saiu, foi uma entrevista de emprego. Graças a Deus é uma excelente pessoa como profissional. De ontem para cá já chamaram, acho que em 2 ou 3 escolas para fazer a entrevista. E eu fico feliz por isso, porque já é uma ajuda na nossa casa, na nossa família. Enfim, então eu fico com essa. Eu ia falar alguma coisa, né, que eu disse, mas eu não lembro mais. Se eu lembrar, eu ponho.